Nesse caderno aqui estão anotadas 7 estratégias que eu utilizo para aumentar as chances de ganhar os processos dos meus clientes naqueles casos, naqueles processos de indenização por acidente do trabalho. Eu separei aqui, escrevi 7 estratégias, mas é claro que são 7 estratégias que são tranquilas. Ou seja, se a empresa assistir esse vídeo aqui, não vai fazer diferença porque ela não consegue fazer nada contra essas estratégias aqui. Então fica tranquilo que essas estratégias, se a empresa ficar sabendo, não vai ter o menor problema. A gente vai trabalhar no processo do mesmo jeito. Vamos lá. A primeira estratégia é a mais simples de todas, a mais simples, ok, pessoal? Que é entender bem o trabalho da pessoa e a dinâmica do acidente. Assim, no detalhe, eu normalmente faço mais de uma reunião para entender o que aconteceu exatamente, qual foi a sequência dos fatos, como era o ambiente de trabalho, ok? Eu sempre peço provas de como era o acidente de trabalho, faço toda uma investigação inicial. Isso é a base da estratégia para aumentar as chances de ganhar um processo contra a empresa de acidente de trabalho. Talvez para alguns de vocês, nada de novo, vamos lá para a minha segunda estratégia. Médico assistente no processo. Pessoal, parece bobeira isso daqui, mas ações de acidente do trabalho, que envolve ali a dinâmica de capacidade para o trabalho ou não, se o acidente afetou ou não, o quanto afetou, o advogado ele precisa de um médico ao lado dele. Então eu já tenho um médico da minha confiança que normalmente eu contrato ele. Claro que eu combino com o meu cliente para ele me pagar depois, se ele não tiver condições de pagar adiantado, mas eu sempre tenho um médico nas ações de acidente do trabalho, eu sempre contrato um médico para ficar do meu lado, ok? Porque a empresa certamente vai ter um médico do lado dela, então nada mais justo do que eu ter um médico do meu lado, super importante isso daqui, para ganhar, para aumentar as chances de ganhar um processo trabalhista de indenização de acidente do trabalho contra a empresa, seja o acidente típico ou a doença do trabalho, a doença profissional. Terceira estratégia, eu sempre peço para considerar o dano, a incapacidade pelo trabalho, de acordo com a profissão da pessoa. Eu não peço de acordo com a tabela SUSEP, que é aquela tabela lá do seguro, DPVAT e de outras seguradoras, que considera a perda anatômica. Vamos pegar um exemplo aqui? Uma pessoa, um trabalhador que perde a pontinha do dedo. Ela perdeu ali a pontinha do dedo, né? Perdeu aqui a metade do dedo. Perdeu a metade do dedo, na tabela SUSEP ela vai ganhar um valor. Mas, dependendo da situação, se é um pintor de automóveis que usa pistola para poder pintar, né? Aquelas pistolas para poder pintar, de repente ele não vai poder mais engatilhar. Talvez tenha até que trocar de profissão. Ou, por exemplo, um vigilante que trabalha armado e perde ali, tem um problema no dedo, né? Dedo de gatilho, por exemplo. Ele é um profissional que nunca mais vai poder exercer a sua profissão. E aí, se a gente considerar só a perda anatômica, ou seja, só o que vale esse dedo em comparação com todo o corpo, o valor da indenização vai ser bem menor de quando você compara com a perda do prejuízo, né, funcional, o prejuízo para a profissão que ele tem. Essa é a minha terceira estratégia. Tranquilo até aqui, né? As duas últimas vocês vão ver que elas fazem total diferença para receber o dinheiro do processo, tá? Mas vamos lá, que a quarta é pedir o máximo da proteção. O que é pedir o máximo da proteção? Imagine vocês que um trabalhador sofre um acidente do trabalho, fica incapacitado para o trabalho que ele exerce, mas ele também fica incapacitado para fazer os bicos de finais de semana que ele fazia. Imagina que ele trabalha como garçom ou tem uma empresa, alguma coisa ali que ele fazia por conta própria, um trabalho que ele fazia ali extra, e ele também vai ficar impossibilitado de exercer essa atividade. Além do trabalho dele, ele também deixa de trabalhar nessa outra atividade que ele tinha extra. De repente, isso somava a renda dele em 50%, ganhava 3 mil no emprego fixo, mais R$1.000 por mês, R$2.000 por mês nesse extra aí que ele fazia. E aí ele vai ter que parar de trabalhar, de fazer esse extra também. Então você pede a indenização, você não pede só o salário do trabalho dele lá, do contrato de trabalho onde ele teve o dano. Você também pede para indenizar esse extra aí que ele parou de fazer. E isso é claro se ele parou de fazer, né, pessoal? Imagine que o acidente de trabalho impeça ele de continuar na profissão dele, mas não impeça ele de fazer esse extra. Aí não dá para pedir, tá bom? Então, muito importante fazer esse pedido aí, ok? A quinta estratégia, pessoal, é o seguinte. Alguns eu acho que vão discordar
não vão gostar dessa estratégia, mas é meu modo de ver o processo, tá, pessoal? E quero até ver aí o que você pensa sobre essa minha estratégia. Deixa aqui nos comentários se você acha que ela é legal ou não. Qual é? Eu monto o processo, pessoal, bem montado, bem estruturado, sabe? Com o máximo de provas, bem claro mesmo, para que a empresa olhe aquele processo e pense, eu já vou fazer uma proposta de acordo com esse trabalhador. E eu, claro, né, eu me coloco ali, coloco os meus contatos no processo para a empresa justamente entrar em contato comigo para eu começar a negociar um acordo com a empresa. Tá? Eu sei que algumas pessoas não vão achar legal isso aí, vão achar assim, advogado fica querendo fazer acordo com a empresa, mas gente, o meu cliente, ele quer receber a indenização e receber o quanto antes, não é isso? Receber a indenização e receber o quanto antes. Então, às vezes, compensa sim fazer um bom acordo. Vamos imaginar que a pessoa tem lá para receber R$500 mil de indenização por acidente do trabalho, R$500 mil. Um processo trabalhista pode chegar a 5 anos, tá? Dependendo ali, se for para fase de execução, às vezes até mais. Então, será que não vale a pena fazer um acordo, por exemplo, de R$350 mil ou R$400 mil, certo? E receber imediatamente, às vezes ali já de imediato, no começo do processo, do que esperar 5 anos para receber os R$500 mil? É claro, pessoal, que eu, como advogado, eu faço esse trabalho de montar um processo tão bem montado que a empresa olha e fala assim, aqui não vai ter jeito. É bom, pode conversar lá logo, marcar uma reunião para conversar, para fazer acordo, porque aqui não vai ter jeito. Por quê? O meu cliente pode ser que não consiga esperar tanto tempo, ou ele vai sofrer tanto, vai penar tanto nesses 5 anos até o processo sair, que talvez para ele valha mais a pena fazer um acordo. Agora, fazer um bom acordo, não é fazer acordo besta, não é fazer acordo bobo, é um bom acordo. O que é um bom acordo para mim? Um bom acordo é aquele que você recebe acima de 75% do valor que você tinha para receber. Acima de 75%. Claro que alguns processos têm que ser mais, tem que ser 90%. Quanto maior as chances de você ganhar o processo, ou quanto menor as chances de você perder aquele processo, e naturalmente, quanto maior a empresa, ou seja, você sabe que aquela empresa não vai quebrar, não vai sumir do mapa, menor é a margem para fazer acordo, ou seja, menos eu oriento meu cliente a abrir mão, menos ele abre mão. Agora, é uma empresa de outro estado, uma empresa que pode fechar a qualquer momento e sumir do mapa. De repente, fazer um acordo ali de 75%, né? Ou de repente é um processo trabalhista que a culpa do empregador no acidente ainda está sendo discutida. A empresa está falando, não, ele tem culpa, ele não usou o EPI, ele desrespeitou uma norma. E aí está lá para o juiz decidir. De repente, vale a pena aceitar um acordo de 75% do que a pessoa tem para receber, para não pagar para ver. Tá me entendendo? Então, agora, o processo está amarradinho. Acidente típico, empresa descumpriu com norma de segurança do trabalho, tudo certinho. Aí a gente segura. A gente vai segurando, beleza? Tem empresas que têm um seguro de responsabilidade civil. O que é o seguro de responsabilidade civil? É igual seguro de carro, sabe? É um seguro. Então, às vezes, a seguradora entra no processo para negociar com o meu cliente. Isso é muito bom, porque se a seguradora entra no jogo, quer dizer que nós não vamos deixar de receber o dinheiro caso a gente ganhe o processo e a empresa não tenha dinheiro para custear a indenização, para pagar a indenização, tá bom? Isso é muito bom. E aí a gente vai negociar com a seguradora. Normalmente são bons acordos também quando é com a seguradora, porque ela tem dinheiro em caixa para poder custear essas indenizações. E aí, quero ouvir sua opinião, o que você achou até agora dessas 5 estratégias. Pessoal, lembrando, eu não vou ficar falando todas as minhas estratégias aqui, ou as mais tops, as mais importantes, porque a gente também tem que ser reservado. Isso aqui é um vídeo público. De repente, as empresas que eu atuo contra, elas vão aqui no meu canal, vão me assistir, vão falar, já sei, ele falou aquilo. Então, estou trazendo aqui coisinhas assim mais simples, porém super importantes. E também que a empresa não consegue fazer nada. Sexta estratégia, essa sexta estratégia aqui, ela é muito, muito, muito importante. Olha só, investigar se tem outra empresa
do mesmo dono. Então, imaginar que a empresa ela tem 2 donos. E esses 2 donos também têm outro tipo de empresa, né? Imagina que tem uma fazenda e tem uma transportadora. Tem 2 tipos de empresa. Então, é meu trabalho, antes de entrar com o processo, fazer esse levantamento para colocar essas outras empresas, que não é a empresa onde você sofreu acidente do trabalho, no polo passivo da ação, para caso essa empresa atual que você trabalha, que sofreu acidente de trabalho, quebre e não tenha dinheiro para pagar, a gente corra para receber dessas outras empresas. É o que a gente chama de grupo econômico. Tá? Então, esse trabalho tem que ser feito antes de entrar com o processo, ou pelo menos é muito importante que ele seja feito antes de entrar com o processo, porque isso vai forçar ainda mais a empresa a fazer um bom acordo com você. Por quê? Ela sabe que não tem para onde correr. Ela sabe que às vezes ela até poderia fechar essa tua empresa que você sofreu acidente do trabalho, mas a outra não tem como. Tá me entendendo? Então, super importante, essa é a 6ª estratégia. E a última estratégia é parecida com essa aqui. É pesquisar sócios antigos. Olha só, sócios antigos. Ou, às vezes, sócios que já saíram há bastante tempo, que nem tem mais responsabilidade na empresa, mas na época do acidente ele ainda respondia pela empresa. Às vezes seu acidente aconteceu há 4 anos atrás, e aí hoje os sócios são outros. Mas os sócios daquela época do seu acidente, eles têm que responder. Eles têm responsabilidades, eles participavam da empresa. E aí esse trabalho de investigação também tem que ser feito aqui, principalmente sócios retirantes, que eles falam, né? Sócios que saíram da empresa, eles precisam ser citados, eles precisam participar do processo desde o início, porque senão não dá certo, tá bom? E aí é mais uma pessoa para você ter como responsável para pagar a indenização. Porque, pessoal, a ação de acidente do trabalho, os valores costumam dar muito alto, né? Os valores costumam ser muito altos, principalmente em casos de incapacidade total, casos de morte, que o trabalhador morre trabalhando, o valor costuma ser alto. Então, além de ganhar o processo, temos que nos preocupar em conseguir receber da empresa aquela indenização. Não é só ganhar o processo. Ah, ganhei o processo. Não, você tem que receber, tá bom? Então, quanto mais bem montado o processo, com esse trabalho de investigação de sócios, trabalho de investigação de outras empresas, maior vai ser as chances da empresa propor um acordo no começo do processo ou logo depois da perícia, e maior as chances de você ganhar o processo, a empresa tentar fugir, e você vai lá e prende as coisas dela, né? A justiça vai lá e prende as coisas dela para forçar ela a indenizar aquele trabalhador que teve um grande prejuízo por conta do acidente do trabalho. Vou deixar aqui 2 vídeos para você assistir. Um é sobre a indenização de acidente do trabalho, onde eu te conto tudo sobre indenizações sobre acidente do trabalho. Esse outro vídeo que eu também vou deixar para você é sobre o auxílio acidente do INSS. É um benefício, é uma indenização também, mas paga pelo INSS. Assiste aí um desses 2 vídeos para você entender mais sobre os seus direitos. Até a próxima!